Aviação na TV. Oferecimento Perfis, a primeira parcela, até 45 dias. Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa sobre aviação na TV brasileira. E eu estou aqui com meu colega de bancada, o Alexandre Alves. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo ao programa. Olá, Fernando, é um prazer imenso estar aqui apresentando esse primeiro programa aqui em parceria com as nossas emissoras, a TV Santana e com a SRTB. Boa noite para você, Fernando. Boa noite também ao nosso telespectador. O Aviação na TV está apenas começando. Bem, vamos começar o primeiro programa de hoje falando sobre o assunto sobre o Boeing 777, também chamado de 777. É uma aeronave widebody bimotor turbofan e fabricada pela Boeing. É a maior aeronave bimotora do mundo, com capacidade de 314 a 550 passageiros, divididos de 1 a 3 classes, com um alcance de 5.235 a 9.380 milhas náuticas, comumente referido como o 777. As suas características incluem o maior motor turbofan do mundo, 6 rodas em cada trem de pouso principal, seção transversal da fuselagem totalmente circular e um cone de cauda em forma de lâmina, desenvolvido em parceria com 8 companhias aéreas. O Boeing 777 foi projetado para substituir os mais antigos aviões widebody. O 777 foi a primeira aeronave comercial produzida pela Control Boeing, equipada com o sistema Fly-by-Wire, permitindo controles imediatos por computador. O 777 entrou em serviço com a United Airlines em 7 de junho de 1995. Até fevereiro de 2017, 60 companhias aéreas haviam encomendado 1.903 aeronaves com 1.467 entregas. A variante mais comum e bem sucedida é o 777-300ER, com 807 encomendas. A Emirates opera a maior frota de 777 com 115 aeronaves. O 777 foi envolvido em 5 acidentes com perda total, sendo o voo Asiana Airlines 214 em julho de 2013, o primeiro acidente fatal da aeronave. Atualmente, o 777 é um dos modelos mais vendidos da Boeing. As companhias adquiriram a aeronave como alternativa eficiente em termos de combustível a outros jatos e tem sido cada vez mais implantado em rotas de longo curso, principalmente as transoceânicas. As aeronaves concorrentes são o Airbus A330, o Airbus A340 e o McDonnell Douglas MD-11. Em novembro de 2013, a Boeing anunciou o desenvolvimento de novas variantes, o 777-8X e o 777X9X, chamados coletivamente de 777X, que apresentaram novidades como asas compostas, motores GNX e outras tecnologias desenvolvidas também para o 787. A série 777X está prevista para entrar em serviço até 2022.
Agora vamos falar sobre as piores companhias aéreas, né, pessoal? Vocês sabiam que existem companhias aéreas que são de péssima qualidade, ou por não serem tão grandes no mercado da aviação, ou também por ter problemas na administração e também na conservação de aviões. Isso é muito complicado, não é mesmo, Fernando? É uma situação aí que realmente é uma situação muito complicada, não é mesmo? É verdade, né? É muito perigoso também porque bota as vidas dos passageiros em risco, né? Por causa dessas companhias aéreas que são as mais perigosas deste planeta. É uma situação realmente muito complicada. Você vai ver agora nessa reportagem que nós preparamos para você uma das piores e mais piores do mundo, né, pessoal? Uma das piores e mais catastróficas companhias aéreas, né, do mundo, né? São duas. Uma, a Correio, né, e também é muito perigosa. Ela se encontra lá na Coreia do Norte. Vamos conferir essa reportagem. Meio complicada essa situação, né? A gente vê que essa situação aí das empresas, né, dessas companhias aéreas, será o que fazem, né, essas companhias aéreas se tornarem perigosas, as piores do mundo, né? Também muito perigosas, né, se tratando disso tudo, né? O que será que fazem para elas serem as piores, né, do mundo, né? E também, olha só, gente. E também tem uma aí que vai também se tornar, provavelmente vai se tornar a pior do planeta, vai ser a mais perigosa do planeta, que é a Pakistan International Airlines, que dizem que os pilotos nem têm, vamos dizer assim, carteira para dirigir, para pilotar um avião, né? Exatamente isso, são tudo falsificadas. Além disso, também por serem velhos, né, terem aviões da Segunda Guerra e também aviões soviéticos, né, por não... Tem empresas, a gente vê que tem aviões aí de péssima qualidade, né, e por isso, né, como nessa que a gente vai mostrar nessa reportagem para vocês, né, vocês vão ver, né, gente, o cúmulo do absurdo, né, que é essas companhias aéreas, né. Essa, por exemplo, que se localiza na Coreia do Norte, é uma das mais piores do mundo. Recebeu o título em 2015. Olha só, gente, é uma empresa que não tem nada de segurança, entendeu? Zero. A segurança é zero, entendeu? Além de ter aviões soviéticos, né, e muito velhos, né, ela está proibida de voar, né, de operar em alguns países por causa disso, não é mesmo, Fernando? É perigoso demais. Então vamos à reportagem? A primeira companhia aérea particular do Afeganistão, a Can Air, é considerada a pior companhia aérea mais perigosa do mundo. Can Air é a primeira companhia particular lá do Afeganistão. Antes da gente tratar desse assunto, é bom também, muito importante entender essa cláusula da classificação da onde ela vem. Existem alguns sites por aí pelo mundo, a Airlines Rating, que é o site onde estão classificadas as companhias aéreas mais seguras para voar. O site considera de 1 a 7 estrelas. A Can Air recebe de 1 a 7 estrelas, e a Can Air é uma das poucas companhias aéreas que receberam apenas 1 estrela. É visto também se a empresa foi grondeada, ou seja, se ela já foi impedida de operar por alguma razão, ou se ela já passou por algum tipo de investigação. Uma das companhias aéreas que também se classificam como uma das piores do mundo é a Correio, a Air Correio. Ela já foi considerada uma das piores companhias aéreas do mundo. Bem, a questão é que ela já foi considerada, né? Porque normalmente a realidade outrora já é outra, apesar de ainda carregar uma má fama de ser uma das piores companhias aéreas. Mas vamos lá, vamos entender como ela se tornou uma das piores do mundo. Por isso, temos que entender a classificação feita por várias agências, como a Skytrax,
uma empresa de consultoria britânica e que trabalha em análise do mercado de aviação. A classificação é feita pela própria agência. Os passageiros também podem fazer a contribuição dando opiniões do que acharam das empresas aéreas que foram oferecidas para eles. Vale a pena lembrar que hoje a Air Coreia recebe hoje uma classificação melhor do que recebia anteriormente. E agora ela recebe uma classificação melhor por causa dos passageiros que gostam do serviço, né? Mas o site da Skytrax, a companhia aérea, aparece como não classificada pela agência. Agora nós vamos explicar para você o que é essa classificação. A classificação é feita através de quantas estrelas a empresa aérea recebeu, né, nesse meio período de tempo que a avaliação foi emitida. São avaliados também alguns fatores muito importantes, como comidas, bebidas, segurança, também o serviço oferecido pelos comissários de bordo, são variados também assentos, né, se os assentos são confortáveis ou não, e também são avaliados também o sistema de entretenimento disposto nos aviões e também o custo-benefício de cada empresa aérea. E por isso, com todas essas exigências feitas por esse site, que a Air Coreia recebe o título de pior companhia aérea. Também por estar localizada em um dos países mais fechados do mundo, a Coreia do Norte. Além desta empresa ser uma das piores empresas aéreas do mundo, ela tem aviões velhos e mal cuidados, aviões da União Soviética, aviões dos anos 80. A maior parte desta frota dessa empresa se consiste em aviões Tupolev AN-24, AN-148, Ilyushin 18 e Ilyushin 62, né? Perdão, 62 e Ilyushin 76. Também se consiste também em Tupolev T1, 134, Tupolev 54, Tupolev 204 e ainda por cima são os aviões mais recentes da companhia aérea que foram adquiridos para fazer voos internacionais. A informação sobre os modelos de aviões que se tem por lá é muito difícil por se tratar de ser um país fechado. Ficam difíceis então ter essas informações. Em alguns lugares, eles dizem que eles têm aproximadamente por volta de 20 aeronaves nas frotas. Em outros lugares, eles dizem que tem 60 aeronaves. A gente sabe que as aeronaves para voos internacionais são os Tupolevs 204 e se a gente entrar no site da companhia aérea, que é da Coreia do Norte, uma coisa bem confusa que tem por lá é que a página está totalmente em inglês. Esse site, né, no caso, é para as pessoas de fora, né, poder comprar as passagens para ir até a Coreia do Norte. Além de receber esse título de pior companhia aérea e por eles terem esses aviões, alguns países não permitem que esses aviões operem por lá. Porque são velhos e oferecem risco aos passageiros e também por outros motivos, por também não ter conseguido o alvará para que possam fazer voos internacionais e também que possam sobrevoar ali o espaço aéreo de alguns países como a Europa, né? A Europa já proibiu, né, esse tipo de escala por lá, por se tratar desses aviões e também por essa companhia aérea. E também por se tratando disso, essa companhia aérea é bastante restrita, só oferece rota para dentro da Coreia do Norte com voos regionais e também para poucos países, né, que fazem voos internacionais, com escala de voos internacionais. Esses são a Rússia, a própria Coreia do Norte, o Afeganistão e a China. E é por isso que também ela não pode realizar escalas e operar voos em outros países por conta destas avaliações. E também por causa do alvará, né, que eu já falei, né,
que eu já citei aqui, né, que é essencial, né, para que esses voos possam fazer escalas e operar, né, em outros países. Isso é muito importante. Uma coisa muito incomum é que se suspeitam também, na verdade, né, que essa companhia aérea seja uma empresa de fachada, que segundo os Estados Unidos supostamente seja uma empresa de espionagem, né, com a finalidade de espionagem, né. A Coreia do Norte poderia estar utilizando esta empresa aérea para espionar os Estados Unidos e também outros países. Também por outros motivos, os outros países também não deixam essa empresa operar voos por lá, por causa que eles acreditam que ela não ofereça segurança também para os seus passageiros. Levando em conta aí a questão da classificação das estrelas, né, que a empresa aérea recebeu, né, apenas uma estrela, né, e é uma situação aí muito difícil. E também pelos outros países não acreditar que eles sejam capazes de cuidar dos aviões e mantê-los operando, voando, né, em bom estado de conservação. E é por isso mesmo ela está sendo proibida, né, de circular, né, de operar rotas também em vários outros países, né, tanto voos internacionais quanto voos regionais. Até mesmo aqui no Brasil, né, está proibida de fazer escala. Eu disse lá, né, só que faz esse... também, né, ela faz essas rotas aí pela Rússia, China e também dentro da própria Coreia do Norte. Uma curiosidade a mais, um desses aviões Tupolev 0134 foi convertido e virou um avião presidencial e é usado atualmente pelo ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Você viu aí, né? Você conheceu aí nesta reportagem, né? Essas duas empresas aéreas, né? Que estão também proibidas de circular, né? Em outros países por conta, né? Do mau estado de conservações dos aviões, né? E também por receberem o título de pior companhia aérea do mundo. Uma situação aí muito complicada, né, que afeta tanto a empresa aérea quanto os passageiros, né, por não ter, né, opções de escalas para outros países, né. Até mesmo aqui no Brasil essas empresas aéreas estão proibidas de operar voos, não é mesmo, Fernando? É uma situação realmente muito complicada, não é mesmo? É verdade, é uma coisa bem complicada uma empresa aérea dessas, aviões velhos, né, da União Soviética, né, e também é uma coisa bem sem explicação, sabe, é uma empresa que é perigosíssima, inclusive já aconteceu um acidente lá na Coreia do Norte com essa empresa, mas ninguém soube porque eles esconderam a informação, mas depois descobriram que o avião bateu na montanha e explodiu, né, e essa companhia aérea é a pior do mundo mesmo, né, gente, pelo amor de Deus, você não vou nessa empresa de jeito nenhum, tá certo? Vamos agora tratar de um outro assunto aqui, não é mesmo, Fernando? Olha só, agora vamos conferir, né, o que o mercado aeronáutico, né, tem a oferecer para a aviação do futuro, não é mesmo, Fernando? E muitas propostas, né, muitos aviões diferentes, né, estão aí nesta lista, né, que a gente vai mostrar aqui para você no Aviação na TV, né, os aviões futuros, né, os aviões do futuro, né, projetos e também aviões que vão, aviões que vão, né, no futuro estar voando, né, fazendo voos por aí, né. Eu fiquei sabendo aí que já até tem planos, né, para que eles construam aviões que consigam chegar até Marte, né, uma proposta muito inusitada, não é mesmo? É verdade, também acho bem inusitado. Então vamos conferir agora, né, os aviões futurísticos, né, que vamos apresentar aqui para você. Um projeto inovador que está sendo criado pela Airbus. No que depender da Airbus, os aviões comerciais do futuro terão um formato completamente diferente do que estamos acostumados. O grupo europeu apresenta nesta semana o Singapore Air Show,
que o demonstra o Maverick, nome que na verdade é uma sigla em inglês para Modelo de Aeronave para Validação, Experimentação de Controles Inovadores e Robustos, com 2 metros de comprimento e 3,2 metros de largura, o que rende uma superfície alar de 2,25 metros por centímetro. O Maverick é um protótipo em escala que experimenta o design blend wing, quando as asas e a fuselagem da aeronave se misturam. A Airbus afirma que aviões com essa configuração têm o potencial para reduzir o consumo de combustível em até 20%, comparado com os atuais jatos de corpo estreito, como o Boeing 737 ou o Airbus A320. O design diferenciado também abre mais possibilidade para a integração de novos sistemas de propulsão e permite ainda criar uma cabine capaz de oferecer uma experiência totalmente nova aos passageiros, diz a fabricante. O grupo europeu vinha trabalhando em segredo no projeto Maverick desde 2017. A Airbus revelou que o modelo em escala fez o seu primeiro voo em junho do ano passado e os ensaios vão continuar até o final do segundo semestre de 2020. Vamos também falar, os testes do voo com o Maverick começaram em junho de 2019 e seguem até o final deste ano. A Airbus está aproveitando as tecnologias emergentes para pioneirar no futuro dos voos, ao testar configurações desportivas de aeronaves. A Airbus pode avaliar seu potencial como o produto futuros viáveis, afirmou Jean-Brice Dumont, vice-presidente executivo de engenharia da Airbus. Embora não existe um prazo específico para entrar em serviço e também nas linhas de montagem, esse demonstrador tecnológico pode ser fundamental para provocar mudanças nas arquiteturas de aeronaves e também possíveis projetos comerciais para um futuro ambientalmente sustentável para a indústria da aviação. O trabalho com Maverick é realizado por meio da Airbus UpNext, divisão de pesquisas avançadas do grupo Airbus. Outros projetos estudos no departamento são o EFAN-X, avião com propulsão hidroelétrica, a Fellowfly, estudos sobre os voos, informação para economizar combustível, e o ATTOL, sistema de decolagem, aterrissagem e taxiamento autônomos. Vamos falar também, a Airbus sugere usar janelas virtuais na cabine de passageiros em aviões do futuro. Os fabricantes aeronáuticos precisam reduzir o consumo de combustível e emissão de seus aviões pela metade até 2050, quando entrarão em vigor as leis ambientais mais severas para o setor. Precisamos oferecer opções desportivas e entrar em serviço o mais cedo possível para trazer benefícios até 2050. O tempo está passando, disse Dumont, um dos pesquisadores e fundadores também do evento. Então a gente vai começar agora falando sobre os acidentes bizarros da aviação. O primeiro que vamos falar é o voo Aeroflot 593. Esse voo era uma linha aérea da companhia aérea russa Aeroflot, ligando Moscou a Hong Kong. No dia 23 de março de 1994, um Airbus A310 realizava essa rota, caiu sob circunstâncias suspeitas, a 20 km ao leste de Kemerovo. A queda da aeronave causaria a morte dos seus 75 ocupantes.
As investigações levariam à descoberta de um dos mais bizarros da história. Após decolar de Moscou com destino a Hong Kong, realizando o voo Aeroflot Sul 593, com 10 horas de duração, o Airbus A310-300 sobrevoava o sul da Sibéria, quando subitamente mergulharia rumo ao Sol na década de 23 de março de 1994, onde atingiria um morro de 600 metros. Com violento choque, a aeronave explodiria, espalhando destroços em uma região de floresta a 20 km da cidade, ao leste da cidade de Kemerovo. Após a falha na comunicação do voo 593, o controle de tráfego aéreo de Kemerovo mobilizaria as primeiras equipes de resgate 2 horas depois do desaparecimento daquele voo. As autoridades russas mobilizaram uma operação de busca e salvamento composta por 238 homens, 4 aviões e 3 helicópteros. Porém, um mau tempo, nevasca e local da queda de sucesso atrasariam o resgate dos corpos e destroços. As caixas pretas seriam encontradas seriam fundamentais para a revelação da causa do acidente. As autoridades russas suspeitaram inicialmente de um atentado terrorista ou uma despressurização da cabine, pois nenhuma comunicação de anormalidade fora feita pela tripulação do voo 593 até a abrupta queda. As investigações descobriram que a causa do acidente foi porque o piloto da aeronave deixou seu filho de 16 anos entrar na cabine. Ele foi sentou lá e tocou a mão no manete, né? Aí ele virou tanto, ele pensou que tava pilotando o avião, né, gente? Só que tava no piloto automático, né? Aí ele puxou tanto o manete que desativou, né, o piloto automático, e a aeronave começou a cair, entrar em mergulho do lado esquerdo, entendeu? Aí logo depois descobri que tinha alguma coisa errada, né? Aí o piloto tava muito difícil, né, entrar na nave, então o piloto conseguiu, né, depois de alguns minutos, levantar a aeronave para cima, mas ele levantou tanto a aeronave que em um ângulo de 90 graus ela começou a entrar em stall, né, que significa perdendo a sustentação da aeronave. Mergulhou de novo, né, e logo depois recuperado de volta, mas já era tarde, mas colidiu com a montanha perto da cidade de Kemerovo. Infelizmente todo mundo morreu, né, explosão, né, imagina só o impacto, né, desse acidente, né, Alexandre? É isso mesmo, né? Muito complicado mesmo, né? Um acidente muito trágico. Esse acidente é muito parecido com o acidente, né, com o voo lá da Bashkirian, né? Também na Rússia, né? Mas depois a gente fala, né? Numa outra edição a gente vai falar sobre esse acidente. E agora vamos ao segundo acidente bizarro da aviação, na história da aviação. E dessa vez foi com a saudosa Varig, a empresa que mudou a história da aviação. Foi com o voo 820. Bem, foi um voo da empresa aérea Varig, né, que partiu do Aeroporto Nacional do Galeão, Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1973, com destino a Londres, Inglaterra, e uma escala no aeroporto de Orly, em Paris. O avião Boeing 707, prefixo PPVJZ, realizou um pouso de emergência em uma plantação de cebolas, a cerca de 4 km do aeroporto francês, devido a uma fumaça existente dentro da cabine, provocada por um incêndio iniciado num dos banheiros do fundo do avião. O incêndio, a fumaça e a aterrissagem forçada resultariam em 123 mortes, com apenas 11 sobreviventes, 10 tripulantes e um passageiro. A tragédia começou quando um incêndio se iniciou no toalete, poucos minutos antes da chegada à escala. O avião já se encontrava em procedimento de descida com todos os passageiros de seus assentos, presos pela de segurança. Quando a fumaça começou a tomar a aeronave, membros da tripulação tentaram conter o incêndio que principava no fundo do avião, na área dos banheiros, mas não conseguiram encontrar uma maneira de apagá-lo. A aterrissagem de emergência foi feita a pouco mais de 1 km da pista de Orly, no campo de cebolas, da vila em Saules. Perdão, gente. É uma vila aí, né? O Charles. Vou resumir só Charles, né? O sul de Paris. Os pilotos não conseguiram ver nada através da fumaça que invadiu a cabine e perderam a comunicação com a torre de comando do aeroporto.
quando a aeronave realizou o pouso de emergência, a maioria das pessoas de a bordo já havia morrido intoxicada pela inalação de fumaça. Apenas um passageiro sobreviveu, Ricardo Trajano, de 21 anos, que se recusou a atender às ordens dos comissários de ficar sentado preso no cinto e pousou sentado no chão e agarrado na porta da cabine, enquanto a maior parte da população deixou o avião pela saída de emergência da cabine. Uma curiosidade, o comandante do voo, Gilberto Araújo da Silva, que escreveu a tragédia, desapareceria 6 anos depois, em 1979, enquanto fazia o outro voo, né, que seria o voo Varig 967, enquanto comandava de carga sobre o Oceano Pacífico na rota Tóquio, Los Angeles e Rio de Janeiro. Entre as vítimas fatais estavam personalidades como o cantor Agostinho dos Santos, a atriz socialite Regina Lesser, o idealista Jorge Buder, o senador Filho Muller, então presidente do Senado Federal, o jornalista Júlio Delamare e Antônio Carlos Sacavone. Todos os sobreviventes escaparam com ferimentos de queimaduras e fraturas pelo corpo, provocados pelo pouso forçado no terreno irregular, enquanto o primeiro oficial, Antônio Fusimoto, responsável pelo comando dos momentos finais e pelo pouso no campo, por completa impossibilidade, visando o comandante Gilberto Araújo, com fratura exposta no braço. Pois é, Alexandre, olha que acidente grave, né, Alexandre? É uma situação muito complicada, né? O avião, né, saiu de Orly, né, e em direção, né, à Inglaterra, né, uma situação aí muito complicada, né, que resultou aí, né, o avião ficou completamente destruído, né, várias pessoas, né, houve a perda de vidas humanas mais uma vez, né, como mostra, né, esta arte que nós fizemos aqui, né? Uma situação muito complicada, né, Fernando? Hoje, né, hoje você vê que as novas técnicas de segurança, né, contra incêndios são muito mais evoluídas, né, e nunca mais vamos ter um acidente como esse, né? É verdade. O avião, né, ele aterrissou no campo de Saulx-Chartex, né, que foi no sul da França, né, sul de Paris, né. É uma situação muito complicada, né. E também uma coisa bizarra é que o piloto, o herói, né, que falaram na época, né, ele sumiu depois de outro voo da Varig. Olha só, é falta de sorte, né? E até agora não achou esse voo, está sumido desde 1969 no Oceano Pacífico. Nunca mais foi encontrado, né? Infelizmente também, né, o piloto não teve a sorte 6 anos depois de sumir em outro voo da Varig, né? E um outro... Né? É muito complicado nessa situação. Vamos para o próximo. Bem, gente, antes da gente ir para o próximo acidente bizarro, né, nós vamos fazer uma breve pausa aqui, né, no Aviação na TV, uma breve pausa, né, e daqui a pouco você confere, né, continua vendo, né, os acidentes bizarros, né, da história da aviação. Até já! Bem, agora vamos ao terceiro acidente mais bizarro da história também, né? Esse aconteceu no Brasil, que também é um dos mais conhecidos, né, na aviação brasileira, que é o voo 1907. Bem, esse voo foi uma rota comercial doméstica, né, operada pela Golden Air, né, utilizando o Boeing 737-8EH em 2006, né.
A nave partiu do aeroporto internacional Eduardo Gomes, né, em Manaus, com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Em previsão para uma escalada no aeroporto de Brasília, né, o Juscelino Kubitschek. Enquanto sobrevoava o estado do Mato Grosso, um jatinho colidiu com a asa do Boeing 737. Todos os 154 passageiros a bordo do Boeing 737 da Gol morreram após a aeronave se despedaçar no ar e cair numa área de mata fechada, né? Enquanto o Legacy, né, apesar de ter sofrido danos graves na sua asa estabilizadora horizontal esquerdo, pousou em uma empresa de segurança com 17 ocupantes não lesionados na base aérea do Cachimbo. O acidente, que desencadeou uma crise na aviação civil brasileira, foi o mais letal da aviação do país até então, superando o voo VASP 168, sendo superado posteriormente pelo voo TAM 30054 no ano seguinte. Foi também o acidente mais mortífero envolvendo o Boeing 737 naquele momento, sendo superado posteriormente pelo voo Air India Express 802. O acidente foi investigado pela Força Aérea Brasileira, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e pelo National Transport Protection Safety Board, né, o NTSB. Com o relatório final emitido em 10 de dezembro de 2008, o CENIPA concluiu que o acidente foi causado por erros cometidos tanto pelos contadores de tráfego aéreo quanto pelos pilotos do Legacy, enquanto o NTSB determinou que todos os pilotos agiram corretamente e foram colocados em rota de colisão por uma variedade de erros e dos contadores de tráfego do espaço aéreo brasileiro. Agora vamos falar sobre a colisão. Como ocorreu a colisão? Pouco antes das 5 da tarde, o Boeing 737 e o Legacy colidiram a uma altitude de 30 mil pés, cerca de 11 mil metros, próximo à cidade de Matupá, no Mato Grosso, né? A 750 km ao sudeste de Manaus. O winglet esquerdo do Legacy cortou cerca da metade da asa esquerda da aeronave da Gol. Isso fez que o Boeing 737 perdesse sustentação, o que rapidamente levou a aeronave a cair e colidir com uma área de densa floresta tropical a 200 km ao leste do município de Peixoto de Azevedo, ambos no Mato Grosso. Todos os 154 passageiros e tripulantes a bordo do avião morreram e a aeronave foi destruída com destróis disparados ao redor do local do acidente. Agora o Legacy. Apesar do Legacy ter sofrido sérios danos ao estabilizador horizontal e ao winglet esquerdo, o Legacy continuou em voo, embora o piloto automático tenha sido desligado, o que exigiu uma quantidade incomum de força no manejo do manche para manter a nave estabilizada. Com a ajuda de uma retransmissão de um rádio Boeing 747 da Polar Air Cargo, que sobrevoava a aeronave no momento, a tripulação do Legacy pousou o jato na base aérea do Cachimbo, perto do campo de provas Brigadeiro Veloso, um grande complexo militar da Força Aérea Brasileira, localizado a cerca de 160 km da distância onde ocorreu a colisão. A investigação concluiu, né, que os pilotos americanos tinham desligado o transponder do avião, então por isso que os aviões não conseguiram se detectar a bordo. Então o que aconteceu? Aí o avião continuou voando, né, em direção a Miami, né, que ele ia pra lá pra Miami, ia fazer uma escalada em Manaus também. Aí acertou em cheio, né, a asa do Boeing 737, o que fez que o avião entrasse, né, o 737 em uma questão de parafuso, né, quando o avião começa a girar sem parar, né, e com isso, né, ele ultrapassou os limites de sustentação, né, que ele pode aguentar a velocidade. Então o avião se arrebentou todo, né, a 800 km por hora, né, Alexandre? E também, e logo depois, né, começaram a procurar o avião, né, e se encontraram o dia seguinte, no dia 30 de setembro de 2018, né, perdão, 2006. É uma situação bem complicada, né, um acidente que foi triste, né, já tinha vai lá cortar a asa do avião que estava indo pro Rio de Janeiro, né, que ia pousar lá. Foi um acidente bem notório, sabe, um acidente muito grave, né? Foi bem E os responsáveis estão até hoje, infelizmente, estão
estão livres, sem ser punidos. É uma grande revolta o negócio desse. É verdade, né? É complicado. Fiquei sabendo, né, na época que ocorreu a tragédia também, né, que a tripulação, né, do jato Legacy, né, foi detida porque eles pousaram o avião, né, no complexo militar da Força Aérea Brasileira, né, que era localizado a 160 quilômetros de distância do ponto onde ocorreu, né, o acidente, né. Nesse mapa aí você vê, né, como o trajeto, né, que a aeronave fez, né, bastante complicado, né, porque também houve a perda de vidas humanas, né, todos os acidentes são todos desagradáveis, né, mas tem acidentes que a gente fica muito contente, né, porque não tem perda de vidas humanas, né, como foi o caso do o voo da China Airlines, né, que por causa do mau tempo, né, também das cinzas vulcânicas, né, que eles chamam fenômeno de fogo de San Telmo, né, o avião teve problemas, né, o piloto teve problemas, né, de ver, né, se estavam em baixa altitude, né, e também por causa disso, né, desencadeou, né, um pequeno problema, né, que os sensores, né, que ficam no avião começaram a meio que bugar todos os controles, né, e os pilotos não conseguiam fazer nada, então eles não sabiam se estavam voando em áreas com montanhas, se estavam baixo demais, se não estavam baixo. É uma situação completamente difícil, né? E esse acidente aí também foi muito trágico também, né? Eu lembro bastante, né, desta época, né, que ocorreu o acidente, né? Foi numa tarde, né, de 2006, né? Muito complicado mesmo. E agora, né, Fernanda, a gente vai tratar de um outro assunto aqui, né, no nosso programa, não é mesmo? Exatamente. Agora vamos falar sobre os aviões que foram um fracasso na comercial na história da aviação. Eu posso citar um? Eu sei de um. Olha só, gente, vocês vão conhecer nesta parte do programa o The Hewlett Comet, um avião, primeiro jato comercial, né, que foi implementado lá nos anos de 1920, mais ou menos. Foi um desastre, gente. O The Hewlett Comet foi um desastre, né? A proposta dele era servir como um avião, né? Um avião de passageiros, né, e com mais moderno, luxuoso, né, do seu tempo, né, mas o problema principal, gente, é que o avião, quando atingia grandes altitudes, se desintegrava, e até hoje nenhum especialista conseguiu explicar o que acontecia e o que fazia com que esse avião se desintegrasse no ar, entendeu? Então era muito perigoso viajar nesse avião. Mas tem outros, né? Peraí, rapidinho. Foi o primeiro avião comercial a jato da história. Foi lá na década de 50, né? E foi um fracasso, né? Incrível uma coisa dessa. É verdade, né? Eu falei errado, gente. Perdão. É na década de 50, não nos anos 20, né? Nos anos 20 já tinham vários outros aviões. Mas é isso mesmo, né? E ele se desintegrava no ar, né? Então era muito perigoso, né? A gente viajar no avião desses, não é mesmo? Mas tem outros, né? Nós temos outros aqui, né? Nessa seleção que a gente fez, né? Tem outros aviões também que foram fracasso, né? Muito complicado, você vai ver agora, né, aí, né, um deles, né, é o Concorde, infelizmente. Concorde, gente, Concorde foi o primeiro avião supersônico, né, um avião, né, que tinha essa proposta aí, né, de quebrar a barreira do som, né, em altas velocidades, né. Vamos conferir agora, né, nessa lista aí que nós separamos para você. Agora vamos falar do Isolin IL-96. A russa Isolin já havia lançado um avião, um jato quadrimotor nos anos 70 para concorrer com o Boeing 747, com custos operacionais bem acima do seu concorrente. O Isolin
vendeu pouco mais de 100 unidades, especialmente para as companhias aéreas da antiga União Soviética e de Cuba. Em meados de 1980, a empresa decidiu abrir uma sequência e lançou o Isolin IL-96, mas o avião foi um fracasso comercial ainda maior. Desde seu primeiro voo em 1988, apenas 26 unidades foram produzidas. Atualmente, apenas a companhia cubana opera o modelo com 4 aviões de sua frota. Olha só, gente. O que você acha disso, Alexandre? Não, é muito complicado mesmo, né? Um avião fabricado em 1970, né? E ainda é utilizado, né? Mas é até legal, né? A gente vê, né? Que ainda existe, né? A gente vê aí, né? Que está até conservado, né? Que essa empresa aí lá de Cuba continua, né? Utilizando, né? Os aviões, né? Que é muito raro, né? A gente vê uma empresa aérea atualmente, né? Operando num avião muito antigo, né? Já o Concorde, que foi um símbolo de sofisticação e o primeiro avião supersônico voltado ao transporte de passageiros. Ainda assim, o avião passou longo de ser um sucesso comercial. O avião ficou em serviço por quase 30 anos, mas apenas 20 unidades foram produzidas. Apenas 2 companhias aéreas, a Air France e a British Airways, chegaram a operar o modelo. O Concorde foi apresentado em dezembro de 1967, mas realizou seu primeiro voo de teste somente em março de 1969. Foram mais 7 anos de testes até que o supersônico finalmente realizasse seu primeiro voo inaugural e também comercial em 1976. O avião foi um projeto desenvolvido em conjunto entre a França e o Reino Unido. O problema do Concorde era o seu alto custo operacional e de manutenção. Isso impedia que o avião fosse utilizado em larga escala pelas companhias aéreas, ficando limitado a poucas rotas. O supersônico também chegou a fazer voos com regularidade no Brasil. A Air France voava para o país na rota entre Paris, Dakar, Senegal e Rio de Janeiro. A escala de Senegal era necessária, pois o Concorde não tinha capacidade e combustível suficiente para um voo direto de Paris ao Rio de Janeiro, um trajeto de mais de 9.000 quilômetros. A rota para o Brasil foi a primeira da Air France com o jato supersônico, marcado a estreia do Concorde nas operações de voos comerciais de passageiros. O Concorde, pessoal, foi no começo, né? O Concorde foi um ótimo, excelente avião, né? Que estava aí, né? Com uma nova proposta, né, de quebrar a barreira do som, né, e alcançar várias velocidades, né, você poderia chegar no seu destino assim em meio minuto, né, era um avião muito rápido, né, ele queria demonstrar, né, o propósito desse projeto, né, era de ser um avião supersônico, um avião rápido, né, como se fosse um trem-bala dos céus, né? Não é isso mesmo, Fernando? Exatamente. O Concorde, né, ele é um avião muito bacana, um avião que fez história, né, na aviação, né? É um avião que será lembrado por esta nossa vida, né? Apenas era o avião mais seguro do mundo na época, né? Só perdeu o título após o seu grande acidente, né? O seu primeiro e grande acidente, né? Que aconteceu lá nos anos 2000, né? Em julho de 2000, quando colar, né? Aí um avião velho de uma empresa chamada Continental deixou uma peça cair do motor, né? Da aeronave, né? Do McDonnell, né? Uhum. Aí o Concorde foi passar e estourou o pneu do Concorde, que atingiu o tanque de combustível da aeronave, que chegou a explodir, né? Pegou fogo. Isso é verdade. A aeronave já estava no ar, né? Os pilotos tentaram de tudo para tentar pousar no aeroporto mais próximo dali, né? Mas infelizmente não conseguiram e perdeu sustentação e caiu em cima de um hotel e explodiu, e todos a bordo e mais algumas pessoas do hotel morreram após a aeronave cair em cima dela, e foi um acidente mais grave dos anos 2000, né? Mas foi um avião que marcou a história da aviação, né, Alex Nath? Perdão, Alexandre.
É isso mesmo, Fernando. Foi um acidente muito triste, né? Matou vidas foram perdidas, né? Realmente, né? Ele tinha a proposta, né, de ser o trem-bala dos céus, né? Você chegaria no seu destino assim muito rápido, né? Mas acabou se tornando um fracasso, né, da aviação, né? Mas tem muitos piores. Agora iremos falar do Tupolev Tu-144. Ele foi um avião supersônico, né, que copiou, né, o Concorde. Isso a gente sabe muito bem, né? O russo Tupolev Tu-144 foi o jato supersônico de passageiro mais rápido da história, enquanto o Concorde podia atingir até 2,4 vezes a velocidade do som. O russo chegava a 2,35 vezes a velocidade do som. A Tupolev enfrentava as mesmas dificuldades para se tornar viável comercialmente, né? E apenas 16 unidades foram produzidas. Para piorar, aconteceu 2 acidentes graves que ocorreram na curta, né? A curta história do avião russo. O primeiro aconteceu durante a feira de Le Bourget, em Paris. Le Bourget. O avião fazia um voo de apresentação a baixa altura quando os pilotos perderam o controle da aeronave, chocaram com o solo e morreram. Em maio de 1978, o Tupolev Tu-144 sofreu seu segundo acidente por conta de uma ruptura em uma linha de alimentação de combustível em um dos compartimentos do motor. Com o acidente, a Aeroflot, né, decidiu encerrar a carreira comercial do supersônico russo. Em pouco mais de 6 meses, a empresa realizou 55 voos, sempre na mesma rota, com um total de 3.288 passageiros transportados. Esse avião, gente, ele é conhecido como Concorde, né? Por ser russo. Ele era um avião soviético. Que copiou, né? Mandaram o espião ir lá, né? Roubar, né, os projetos do Concorde e fizeram essa coisa aí. Durou pouco tempo, aconteceu um acidente gravíssimo, né? Tem até na internet o vídeo, né, na hora que o avião ele se desmonta no ar, né? E é uma coisa bem impressionante no Nordeste, né? Fazer um avião que é o mais rápido da história, né? Isso aí é o mais rápido da história, né? Passageiros. Mas, assim, copiar, né? Copiou o Concorde, né? Então, por isso que ele recebeu o apelido de Concorde, né, Alexandre? É isso mesmo, né? Como o Fernando meio falou aí, né, gente? Teve até uma cerimônia, né? Porque a União Soviética, eu falo russo, né? Mas era a antiga União Soviética, né? Eles construíram esse modelo aí, não era para as pessoas voarem nem nada, não. Era só para mostrar a soberania da União Soviética naquele momento de também conseguir construir um avião supersônico, né? Além disso, né?